Sim, que sabe aqueles caras que se dedica, que se destaca na faculdade, que só tirava 10. E esse meu amigo, o sonho dele era ser promotor de justiça. Ele estudando e ele só estudava. Os pais dele muito bem de vida financeiramente, e eles só estudando, só estudando, só estudando. E aí eu acabei perdendo contato com ele. Passou um tempo, eu fui fazer uma prova, encontrei com ele no voo. E eu conversando com ele, ele falou: Tarcísio, e já fazia, eu acho, uns 5 anos que ele estava só estudando para promotor. E ele só fazia concurso promotor. E ele falou para mim: eu tô mal, Tarcísio. Tô mal, tô passando depressão, tomando medicamento. Porque por mais que a família dele fosse muito, muito bem financeiramente, você já começava a questionar. E aí? Passou no concurso? E não. E a própria cobrança Sim. sua. Ah, sabe seu primo lá? Seu primo tá trabalhando em tal, o outro tá ganhando dinheiro fazendo isso e tal. Indiretamente, né? Aí passou um tempo, eu encontrei com ele de novo, ele falou pra mim assim: Tarcísio, tô muito mais feliz. E eu disse: aí, passou na promotora, ele falou: não, mas eu tive a minha redação corrigida no concurso de técnico. Você vê. O que representou só essa redação corrigida num concurso de técnico. Sim. Né? Então, por isso que eu falo, como eu falando anteriormente, né? Eu recomendo fortemente todo mundo a fazer um concurso meio, porque vai te permitir comprar material. Hoje, por exemplo, se eu quiser estudar, eu não tenho problema, eu compro o material que eu quiser, vou fazer prova aonde eu quiser, entendeu? Então muito, muito mais, te dá muito mais tranquilidade. Exatamente. Show de bola. A gente tava falando aí de procrastinar, de se perder no celular. Aí eu olho pro Anderson ali, ele tá com o celular na mão, dando risada, e nitidamente ele tá vendo o Reels do Instagram. Você vê, o cara é viciado. Tanto é que eu vou fazer minha última pergunta aqui, que o Anderson vai me substituir aqui. Eu vou falar sobre um tema importante para quem estuda para concurso público, que é estudo ativo. A gente precisa, em algum momento, reconhecer que aquele método da faculdade não funciona para concurso público. Né? Faculdade é até engraçado. A gente está ali assistindo aula porque tem que ter presença. E aí você vai assistindo aula. Quando chega na semana da prova, você descobre qual que é o tema que vai cair na prova. E no dia da prova, você tenta ler aquelas 70 páginas do livro para a prova, e você tem uma memorização curta. Você faz a prova, tira a nota, mas no dia seguinte você não lembra mais nada. O concurso público ele exige uma preparação muito maior, porque você precisa ter o conhecimento de longo prazo. O conhecimento de longo prazo ele é adquirido por meio do estudo ativo. A gente sempre fala isso. Vamos falar de algo simples. No estudo ativo não se limita a isso, mas eu acho que do que a gente conhece como estudo ativo, eu acho que é o mais comum das pessoas, até mesmo as pessoas que não estão tão alinhadas com isso, no tato elas chegam nisso, que é a resolução de questões. Como é que você fazia a sua resolução de questões? Como é que era o seu método ali para resolver questões? Porque eu acho que realmente, eu sempre brinco, né, Rogério, que eu posso ver tudo nessa vida, mas eu nunca vi alguém que passou num concurso público sem resolver questões. Então, né, a gente sabe que você fazia isso, e isso talvez seja o primeiro degrau de quem começa a ter um estudo ativo, é a resolução de questões. Como é que isso acontecia com você? Michel, como você falou, né, acho que a grande questão para a gente de concurso público é a gente fixar o conhecimento, né? E a questão, a resolução de questão, ela ajuda você a fixar muito conhecimento, né? Então, o que eu fazia? Então, vamos supor, eu lia hoje um assunto de direito constitucional. Por exemplo, ia lá, controle de constitucionalidade. Eu lia, terminei, eu começava a responder questões sobre direito constitucional. E aí eu fazia, quando era próximo ao concurso, que já tivesse a banca definida, eu começava a responder questões só da banca, para eu entender como é que a banca ela cobra as questões, que tipo de assunto ela gosta mais de explorar, né? E porque se você ficar só lendo ali, você vai se perdendo as coisas, né? E aí eu sempre fiz isso. Eu evitava, por exemplo, ler outras coisas que eu não acabei de estudar. Por quê? Porque se eu fosse responder a assuntos que eu não... por exemplo, que fazia muito tempo que eu tinha lido, eu acabava tendo um percentual de acerto muito pequeno. Isso me desmotivava. Então, uma coisa que eu fazia era... Então, por exemplo, eu lia controle de constitucionalidade. Aí respondia a questão. Depois, quando eu conseguia
já ler toda a Constituição, né? E já ter, tipo, revisado. Aí é que eu comecei. Aí é que eu respondi a questão. Assim, ó, hoje, agora tenho condições de responder a questão de direito constitucional como um todo. Né? Antes eu ia respondendo. Por tópicos, por assuntos. Exatamente. Ali. Então, hoje eu estudei tal assunto. Então eu ia responder questões sobre tal assunto, até para eu entender como é que as bancas estavam cobrando aquele assunto na prova de concurso. Legal, eu até costumo falar, falo sempre pessoal, eu tinha uma dificuldade muito grande quando eu ia começar a estudar determinada matéria, principalmente quando era uma matéria estranha ali, que eu não tinha conhecimento, de fixar aquilo ali. Eu ficava lendo, não entendia nada, lia, não entendia nada, lia, não entendia nada. E uma das coisas que eu gostava, que eu entendi que funcionou comigo vou resolver a questão. Não conhecia nada do assunto, eu ia lá e resolvia uma bateria, pegava 10, 20, 30 questões sobre aquele assunto, igual você está falando, o tópico. Aí que errei, tinha coisa que eu não fazia nem ideia, errava a maioria, o que eu acertava chutando, na sorte. Aí, beleza, agora deixa eu voltar. Aí, quando eu voltava de novo pro assunto, aí eu conseguia, peraí, acho que eu li isso aqui numa questão. É o que você falou, aí entender mais ou menos como é que aquilo que eu estava lendo é cobrado. O que costuma ser cobrado. E isso facilita muito, né? E questão, né? Não tem jeito. E hoje em dia, você tem muitas ferramentas, né? Você tem vários sites aí de concurso, só de questões, e nesses sites você consegue colocar o tópico, você consegue colocar qual a carreira que você quer, e lá você vai ter muitos comentários de usuários, de outras pessoas, porque às vezes você fala, mas por que essa questão aqui é a correta? Né? Porque às vezes você não consegue entender, aí você olha lá os comentários, agora né? Entendi. Agora deu uma clareada, né? E outra, essa semana agora eu fui responder uma prova de juiz, né? E, juiz é um nível muito alto, né? E aí eu errando várias questões. E aí eu ficava, sabe, você começa, acabei de estudar tal determinada matéria e errando, sou muito burro, né? Vem aquele pensamento, né? Aí uma coisa que é legal nessas ferramentas é o quê? Você bota lá a estatística. E aí você consegue ver o percentual de acerto das pessoas. Sim. Aí você vê que aquela questão ali era uma questão de alto risco. O índice de erros é muito grande. Aí você fala assim, poxa, é uma questão que eu posso errar. Sim. Porque as pessoas têm que entender isso. Concurso é muito... Eu nunca me preocupei assim em fechar a prova. Eu me preocupava muito mais assim, o que eu preciso fazer para passar. Né? E tem questão que é muito difícil você... Só se você for um gênio, né? Mas tem muita questão que tá dentro da margem de erro. Uhum. Né? Porque o que reprova não é aquelas questões nível fora da caixa. Né? Porque todo concurso vai ter isso. O que reprova é você errar aquelas questões básicas. Essa que vai causar a sua reprovação, né? Isso, e